Se quiserem trazer alguma questão do simulado, fica à vontade. Ninguém? Então vamos lá. Estamos na aula 21 ou 22, agora me falha a memória, mas é a aula de Marx. Bom, e aí a gente chega em um dos grandes pilares aí do nosso curso, das ideias principalmente. Provavelmente os próximos filósofos que nós vamos ver a partir de Marx, eles não vão ter tanta profundidade assim quanto a gente vai tentar explorar aqui no Marx. Por questões de escolha, por questões de gosto, por questões de interesse, tanto de vocês, Guilherme, né, Vitor e tudo mais, quanto questão minha mesmo. Coincidência ou não, vocês pegaram uma pessoa que estuda mesmo. Então essa é a ideia. Bom, então vou pular toda a biografia do Marx. Se vocês quiserem saber sobre a biografia do Marx, tem inúmeras aulas aí, inúmeros vídeos no YouTube, um monte de gente. Vamos se pautar aqui nas ideias, principalmente nas ideias. E aí, a gente já precisa colocar aqui, já lançar um machado de Xangô aí, dividir praticamente quase tudo que foi falado de Marx até hoje. Por quê? Porque o que mais vocês vão achar, acho que o filósofo mais famoso da internet com certeza vai ser o Karl Marx. O que mais vocês vão achar vão ser gente falando sobre ele. E aí, qual que é o cuidado dessa aula aqui? É a gente separar o que o Hobsbawm falou, o que, enfim, outros autores falaram, chamaram de marxismo vulgar. Bom, primeira coisa. Para o vestibular, basta o marxismo vulgar. Vocês não precisam se aprofundar muito. Não cai questões muito aprofundadas, até porque é uma questão, é um filósofo muito difícil. Então, para o vestibular, basta vocês ficarem com as ideias do marxismo vulgar. Então, o que é esse marxismo vulgar? Primeiro, o que é o marxismo? E aí, gente, a gente precisa separar Marx do marxismo, o que foi o indivíduo, o que foi a pessoa, o que foram as ideias e o que fizeram com as ideias. Então, a gente tem leninismo, a gente tem trotskismo, a gente tem stalinismo, a gente tem o Tito, a gente tem as experiências africanas de Moçambique, de Angola, tudo, Cuba, tudo isso é Marx, é marxismo. Mas o nosso principal ponto aqui é separar o que fizeram dele do que ele estava escrevendo. Assim como a gente fez sobre Jesus, né, o Cristo e cristianismo, assim como a gente tentou fazer algumas ideias assim. Então, quem é ele? Bom, alemão, filósofo, né? Tá na Alemanha, tá dialogando com os autores alemães. Quem? Principalmente Hegel, que foi o filósofo que a gente viu na aula passada. Ele está diretamente conversando com Hegel. E isso aí precisa ser colocado em conta. Por quê? Porque tem marxismos, aqueles chamados de marxismo vulgar, que vão falar que o Marx ele rompeu com Hegel e ele não tem nada a ver com Hegel. E essa visão ela é uma visão um pouco problemática. Gente, de que visão eu estou falando? Eu estou falando da visão do partidão. Guilherme sempre traz aí as ideias, né? Socialismo sempre, nunca esquecer. Sim, realmente, socialismo sempre. Mas muito cuidado com o que os partidos comunistas fizeram ao longo da história. Da mesma forma que eles fizeram coisas boas, né? A primeira mulher astronauta, as participações da mulher, os primeiros direitos das mulheres, o voto censitário, um monte de coisa, o direito ao aborto, muitos progressos, se a gente for analisar a União Soviética, com muitos progressos. Mas se a gente for colocar na balança, tem tantos pesares quanto progressos. Uma questão de escolha. Bom, e aí por quê? Porque esse marxismo vulgar, que eu comecei a aula falando, ele é nada mais, nada menos do que o marxismo do Partido Comunista. Marxismo do Partido Comunista. Vulgar. E aí qual que é a ideia? Ele tem um princípio bom, que o princípio é levar a informação, levar as ideias para todas as pessoas, e isso é um debate gigantescamente na academia.
Nós temos que simplificar o discurso, de simplificar as palavras, simplificar as ideias para atingir a massa. Então nós temos que rebaixar a academia numa ideia mais leiga e para todos, ou nós temos que fazer ao contrário, trazer uma discussão erudita, uma discussão complexa e fazer com que as pessoas cheguem até a academia se torne a rua, se torne aquele espaço. Enfim, essa é uma discussão gigantesca, mas qual que foi o caminho do Partido Comunista? Foi simplificar o discurso de Marx. Vamos simplificar para que todos entendam. E aí, qual que é a maneira mais simplificada de pensar o Marx? É a ideia de base e superestrutura. Peraí. Base e superestrutura. Antigamente, base tinha um outro nome. Se vocês forem pegar textos de marxistas da década de 70, 80, 90, base vai ser, na verdade, a infraestrutura e superestrutura. Gente, isso aí vocês vão encontrar em qualquer lugar que vocês procurar de Marx. Vai ter isso daí. Qual que é o ponto aqui desse pontapé inicial e depois da aula que vem? Isso é uma simplificação da ideia. Por quê? Porque, primeiro, Marx fala que é a base que determina a superestrutura. Primeiro, o que é a base? A base são as questões materiais. Que questões materiais? Comer, beber, né? O dinheiro, a vida, a maneira como a gente se relaciona com o mundo material. E o que é superestrutura? São as coisas imateriais. Então, a religião, a cultura, a música, né? São todas essas formas imateriais mesmo, que elas não são palpáveis, elas não são ao toque. Isso é uma simplificação, dizer que o Marx, a base determina a superestrutura. Isso tem um fundo de verdade, no fundo no fundo Marx, ele é um materialista por excelência, né? Ele está fazendo a crítica àqueles que se diziam materialistas, porque assim, na aula passada nós vimos Hegel, e Hegel, só relembrando, ele é aquele que acredita que a ideia não tem uma diferença entre ideia e prática, que para o Hegel a ideia é a própria prática. Toda aquela escola que a gente viu do Kant e do Hegel. Tem outros nomes, mas não vale aqui citar. Então, o Kant e o Hegel, eles se veem como materialistas. E aí o Marx vem para colocar um cajado e falar, não, vocês não são materialistas coisas nenhuma. Vocês não passam da ideia, vocês ainda estão na ideia. Enfim, a gente vai ler o texto hoje, Tese sobre a História, famoso, né? Encontra por aí, as pessoas usam por aí, a gente vai ler ele, estudar ele. Mas por quê? Porque as relações não são tão simples assim. A base, ela não é necessariamente a que determina a infraestrutura. Na verdade, base e superestrutura, né? Base e superestrutura, elas estão se determinando reciprocamente numa dialética. Então, qual que é o nosso corte aqui? Mas no Capital, quando você compra o Capital da Boitempo, a introdução que tem lá na Boitempo é do Althusser. E o Althusser era do partidão do Partido Comunista da União Soviética. E todo mundo sabe o que rolou na União Soviética depois da década de 30, com Stalin, né? Sempre bom lembrar, a perseguição política, a tortura, a caça a quem lia o Capital foi proibido de ser lido na União Soviética. Não só o Capital foi proibido de ser lido na União Soviética, como todos os estudos sobre os manuscritos de Marx, o chamado Mega, foi interrompido, impediram de ser feito. E o que o Althusser faz? Ele é um representante do partidão, ele é um representante do stalinismo. Ele é um representante de qualquer ideia mais filosófica do Marx. Por que o Marx está aqui dentro dessa aula de filosofia? Porque o Marx é essencialmente filósofo. O doutorado dele é em filosofia, os escritos que ele faz são filosóficos, a crítica ao Hegel dele é filosófica. E hoje você vê Marx com o nome de um monte de coisa, economicista, sociólogo, historiador. Não, ele brincou por essas áreas, mas na verdade ele é essencialmente um filósofo. Então, se ele é um filósofo, ele está discutindo exatamente contra o filósofo anterior, que é Hegel, que é esse filósofo da ideia da base, da superestrutura. Por que eu estou falando isso? Por que isso é importante?
Porque isso já vai determinar como a gente vai ler o Marx. Ou você lê o Marx com a ideia do partidão do Partido Comunista. Então, primeiro, a ideia da inexorabilidade da história. Qualquer pessoa que quer fazer crítica ao Marx hoje usa as seguintes palavras. Marx, ele errou em muitas coisas porque ele falou que o comunismo era inevitável. O capitalismo ele é contraditório e nós inevitavelmente vamos chegar para o comunismo. Pronto, marxismo vulgar. Tem marxistas que acreditam nisso, mas isso é uma leitura rasa, não é simples assim. O capitalismo ele é contraditório, mas ao mesmo tempo ele já tomou conta de todas as relações sociais, segundo Marx. Então é muito difícil, primeiro, da gente perceber. A gente não percebe, isso está tudo naturalizado na nossa vida. A gente não percebe. Então, a introdução do Althusser é essa ideia de inexorar a história, inexorar os conceitos. Lembra a ideia lá do Hegel da dialética do senhor e do escravo, do escravizado? Essa relação ela vai acontecer em todos os montantes, como vamos dizer assim, em todas as instâncias da realidade. Desde a hora em que você acorda até a hora que você vai dormir, você está num exemplo daquela relação, só que com você mesmo e com tudo que você vê à sua volta, com os objetos, com o trabalho, com o dinheiro, com o que você come, com o que você veste e tudo mais. Bom, isso é só uma pitada do que vai vir para frente. Então, qual que é a nossa crítica aqui, a nossa linha ideológica não, né? A nossa linha acadêmica, filosófica do Marx, para a gente colocar um degrau. É o marxismo dialético. Você vai ter muitos marxistas incríveis de vários países que vão falar que o Marx ele não é dialético. Que ele rompeu com Hegel na sua juventude, ele fazia crítica ao Hegel na sua juventude, e quando ele rompeu com Hegel, ele rompeu com a dialética. Ele rompeu com essa relação contraditória entre os termos. Então, se você lê, isso daí já determina tudo que a gente lê logo adiante. Se você acredita que o Marx não é um dialético, você não compreende ou compreende de outra forma as coisas que ele está falando. E o marxismo do Partido Comunista, seja da União Soviética, seja do Brasil, seja de qualquer outro país, ele está pautado nesse marxismo vulgar, nesse marxismo simplista, principalmente de base de superestrutura. Ou a ideia do quê? Para a gente entender a sociedade é o economicismo. Economicismo. Escrevi errado. O econômico. Então, existe isso. Para a gente entender a história, para a gente entender as coisas, é tudo economia, é tudo dinheiro e tudo mais. Mas não é só. Não é só isso. O econômico está determinando todo o resto, mas não é só econômico. O econômico, na verdade, ele está disfarçado de outras coisas. Como que você pode falar para uma senhora que doa o dízimo para a igreja evangélica e você está falando que aquela relação é explicitamente econômica? Aquela é uma relação religiosa. Aquela é uma relação, sei lá, terapêutica. Aquela é muitas relações. O econômico está lá. Ela dá o dinheiro, ela conseguiu esse dinheiro, seja trabalhando ou na aposentadoria. Ela dá pro cara, dá Pix, né? Hoje tem máquina de débito e crédito, enfim. Mas aquilo é uma parte de toda a relação que ela está estabelecendo ali na igreja. Como espaço de fuga, espaço de redenção, espaço de perdão, espaço de acolhimento. É um monte de coisa, entende? Então falar as igrejas evangélicas se resumem ao dízimo. É muito mais do que isso. A gente está olhando só o dinheiro, mas é muito mais do que isso. É isso para o Marx inteiro. É isso para o Marx inteiro. Bom, perguntas até aqui. Vai, Guilherme. Legal. Essa ideia de inexorabilidade da história. O Althusser, ele é o francesão, né? Ele é vida louca. E ele até no final, ele chega a falar sobre a ideologia, né? Ele dialoga com a psicanálise e tudo mais.
Mas até então, ele era do partido, né, do Partido Comunista Soviético, que tem seus bracinhos pelo mundo inteiro. Mas o que significa exatamente essa inexorabilidade da história? Essa relação não dialética entre a base e a superestrutura, essa relação de que a base determina tudo. É mais ou menos esse o caminho da inexorabilidade? A inexorabilidade da história de uma maneira bem simples, Gui. É assim, ó, o comunismo vai vencer. Essa é mais religião, né? Funciona mais como panfleto político do que não de fato. Então, se o comunismo vai vencer, vamos todos cruzar os braços, ir para o videogame, ir para o TikTok, e é só esperar. Então, olha o tamanho da ilusão que é criada. Outra coisa, essa ideia da inexorabilidade da história para o Althusser, mas essa ideia de inexorabilidade da história, ela existe no mundo liberal como um todo. Lembra o Hegel lá falando que o capitalismo é o fim da história? Estamos no fim da história. Logo, estamos no auge. É o auge, não adianta mais. Então a história tem um fim, a história acabou. O que significa dizer que a história acabou? Significa que não tem mais como mudar. Se não tem mais como mudar, a gente acredita que aqui é a melhor dos mundos e não tem nada melhor. E outra, a gente começa a naturalizar as coisas. Esse é o problema. O capitalismo, ele naturaliza coisas que são datadas. Vamos entender isso. Seu microfone tá aberto, tá. Vamos lá. Exatamente, Emily. Muitos esquerdas marxistas, do partidão ou não, do movimento estudantil ou não, do movimento revolucionário ou não, desde a década de 70 e 80, pensavam isso. Vai acontecer, é só esperar. E não, isso tira a nossa responsabilidade de fazer acontecer. Nós precisamos fazer acontecer. Nós, pessoas. O partidão é reformista histórico no Brasil, exatamente. Enfim, tem vários problemas. Eu não quero destilar crítica aos nossos iguais, né? A quem está pensando de uma maneira... Hoje em dia, pensa. A gente começa a fazer crítica aqui, pode até ser confundido, mas, enfim, socialismo sempre. Bom, qual que é a ideia agora? Agora a gente leu teses sobre a história do Feuerbach, todo mundo cita, e a partir do tese sobre a história, a gente extrair essas ideias que nós estamos falando. Mas, outra coisa, antes da gente começar, a religião é o ópio do povo. Gente, cuidado, pelo amor de Deus, com essa frase. Essa frase está na boca do povo e ela tem uma profundidade que as pessoas não conseguem compreender. Quando a gente fala que a religião é o ópio do povo, o que a gente pensa? Falem vocês. Gui, Emily, Vanessa, Victor. O que quer dizer isso? Eu penso em religião como um consolo, uma forma de aceitar melhor alguns fatos sobre os quais a gente não tem controle nenhum. Perfeito, consolo. Aí o ópio está no sentido de consolo, né? De busca, de fuga. Ótima leitura. Quando a gente vê no senso comum, a gente nem vê esse ponto seu, Victor. Pensa como a religião como algo... Um vício. Vícios, isso. Vícios ou ilusão, né? Só que tudo isso que a gente falou aqui, o consolo do Victor, a ilusão ou o vício do Gui, eles estão atrelados à palavra religião, a uma interpretação que você faz da palavra religião. Só que ao você interpretar essa palavra religião, você esquece de interpretar a palavra ópio. O que é o ópio, gente? É uma droga extremamente alucinógena, doidaça, que causa o vício, que causa ilusão e que causa o consolo, né, Victor? Mas ao mesmo tempo ela também é muito maior do que isso. Ela é pro viciado em ópio ou pro usuário em ópio, seja ele ou qualquer usuário de qualquer outra droga mais forte, tô falando de drogas e não de plantas, né? Porque existem plantas são plantas. Agora, em questão de drogas, é o prazer absoluto.
E mais do que o prazer absoluto é a satisfação. Então, quando a senhorinha vai para a igreja e doa o dízimo, e troca uma ideia, e dá, sei lá, metade do salário para ela está fazendo isso, acima de tudo, porque ela tem uma satisfação maior do que ela tem com o dinheiro. É uma realização pessoal. No fundo, é uma ligação, mesmo dela com outra pessoa. Que para ela o dinheiro, se é 20, 200 ou 2.000, pouco importa. Então, quando vocês ouvirem essas palavras por aí, em vez de focar no religião, foca no ópio, porque o ópio é a chave aí. A religião, cada um tem uma religiosidade diferente. O ópio, não. Qualquer pessoa aqui que usar o ópio vai ter mesmos componentes químicos do cérebro semelhantes, cada um vai lidar de uma maneira. Exatamente, às vezes é a única satisfação, para ser a única, né? Exatamente. Bom, vamos para o teses logo, antes de eu ficar falando muito. Até aqui, o que é mais importante? Base e superestrutura. Base é muito maior, é muito mais complexo do que aquilo que vocês costumam ver nos manuais. Né? Muito mais. Então, eu não lembro quem foi que lançou lá no Telegram, lá no começo, algum manualzinho de Marx e tinha isso de base e infraestrutura. Foi você, né, Vitor? Exatamente. Aí é que está o ponto. Cuidado com essa base aí. O mundo material está determinando a nossa ideia. E isso não necessariamente é uma base, não necessariamente é uma superestrutura. Às vezes a nossa própria ideia ela faz parte da base. Metade não, 99% das pessoas que você conversar vai querer ser rica e quer saber de dinheiro. Isso é uma ideia que está sendo controlada. Isso faz parte da base do sistema capitalista. Isso é a própria base. Isso está no campo da ideia, mas é a base. É isso que faz a gente levantar cedo, é isso que faz a gente correr atrás do trampo ou engolir sapo do chefe. Olha como isso está na base das coisas. Então isso é muito maior do que uma simples superestrutura. Essa divisão, o problema é a divisão. Marx não tem as coisas muito divididas, as coisas são relacionadas e dialéticas e uma determinando a outra. Então, esquece o ou isso ou aquilo. Isso eu deveria ter falado na aula de Hegel. Vale para Hegel, mas principalmente para Marx. Não tem ou isso ou aquilo. Para Marx é isso e aquilo. É os dois. Bom, vamos para o texto. E principalmente os conceitos. Um conceito, por exemplo, de mercadoria, só precisa entender a complexidade da coisa. Um conceito, por exemplo, de mercadoria, ele nunca está fechado em si mesmo. Ele é o primeiro capítulo do Marx, primeiro Capital, capítulo 1, volume 1, tirando os prefácios e introduções. A primeira coisa, a gente vai ler semana que vem, ele começa lá na mercadoria. E a última coisa do livro 3, do último capítulo, de tudo que ele desenvolveu, é a mercadoria de novo. Então o conceito ele vai se complexificando, ele vai ganhando contorno, ele vai ganhando contradições, ele vai se alterando e vai se transformando. Isso é o Marx. Esse processo, é um processo inteiro. Eu queria entender Marx em uma frase. É impossível, porque a própria ideia possui um movimento de contradição, um movimento do contrário, um movimento de subelevação, né? De superação. Bom. E aí, quem atreve a ler a tese 1? Se quiser eu leio, porque ela é a maior, né? Mas se vocês quiserem, podem ler. Não, a 4 é grande. E é isso, são 11 teses. Querem que eu leia? Eu vou ler. E aí vocês leem os menores. Então, bom, a principal insuficiência de todo o materialismo até os nossos dias, o de Feuerbach incluído, são teses contra o Feuerbach. Depois eu falo sobre ele. É que as coisas, a realidade, o mundo sensível, são tomados apenas sobre a forma de objeto ou de contemplação, mas não são tomados como atividade sensível. Olha o processo aqui, atividade, praxis, não subjetivamente. Por isso aconteceu que o lado ativo foi desenvolvido em oposição ao materialismo, pelo idealismo.
mas apenas abstratamente, pois que o idealismo, naturalmente, não conhece a atividade sensível, o real, como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis realmente distintos dos objetos do pensamento, mas não toma a própria atividade humana como atividade objetiva. Ele considera, por isso, na essência do cristianismo, apenas a atitude teórica, como a genuinamente humana, ao passo que a praxis, atividade sensível humana, é tomada e fixada apenas na sua forma de manifestação sórdida e judaica. Ou seja, a praxis só está no campo sórdido ou no judaísmo. Não compreende, por isso, o significado de atividade revolucionária de crítica prática. Então, assim, quem que é o Feuerbach? O Feuerbach é o cara, tipo assim, depois do Hegel, que a gente leu na aula passada, fez um boom no mundo da filosofia. Todo mundo virou hegeliano. A partir daí surgiu o Fichte, o Schelling, vários outros filósofos que vão seguir a linha do Hegel. E o Feuerbach é um deles. Só que o que esses caras estão falando? O Fichte, o Schelling e o Feuerbach. Todos eles estão criticando Hegel. Estou falando, ó, Hegel, você está muito no campo da ideia. Mas eles estão falando que o Hegel está no campo da ideia para o Marx, sendo idealistas também. Então, quando o Feuerbach funda lá o materialismo, para o Marx, ele está falando, você é só mais um idealista criticando o idealismo a partir da ideia. Mas o mais importante, entende que o mundo sensível, esse mundo que a gente vive, é um objeto, é uma coisa. E não uma atividade. O mundo, gente, foi construído dessa maneira. A gente nasce, cresce, a gente acredita que as coisas sempre foram assim. Que as ruas sempre foram assim, que sempre houve mercado e que sempre teve coisas para a gente comprar. A gente esquece que antigamente as coisas eram feitas à mão e tudo isso é uma construção. Por isso que é uma atividade sensível, é construído pelo trabalho. Por isso que é uma atividade e é uma mudança, e é um processo. Perguntas ou A2? A Emily falou que lê A2, né? Senhor, você pode só aumentar um pouquinho, por favor? Tá bom, tá bom. 150, tá bom? Tá bom. 2. A questão de saber se ao pensamento humano pertence à verdade objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na praxis que o ser humano tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se isola na praxis é uma questão puramente escolástica. Muito bom, escolástica. Então, não adianta ficar batendo boca, tá? Não adianta ficar batendo boca com bolsonarista, não adianta ficar batendo a boca falando. Isso aí são questões escolásticas. Ah, mas a economia tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a gente tem que fazer. A gente tem que... Atividade, processo, construção. Comprovar a verdade a partir da realidade. É a prática, é a atividade, é o fazer, é o mostrar, é o demonstrar. Tem um pouco de ciência nisso, né? É o demonstrar todo o processo que você chegou até ali no resultado. O que o Hegel está fazendo... Hegel não, né? Mas o que os idealistas estão fazendo em cima do Hegel, Fichte, Schelling e Feuerbach, é pensando o objeto fixo. As coisas como são. Olha como o capitalismo é perfeito, olha como naturalizando as coisas. Então, na verdade, tudo isso é uma disputa, uma construção. Quando ele fala escolástica, é como se fossem questões teóricas, exatamente. É só o blá blá blá, Vanessa, é só academia. Você sentar na mesa de bar e ficar discutindo com uma pessoa que acredita no presidente o que é liberdade, por exemplo. Você com certeza vai ter uma ideia de liberdade diferente dessa pessoa que tem uma ideia de liberdade. Para ele, liberdade de expressão. E tudo isso para o Marx são questões escolásticas, teóricas, que nada interferem.
As coisas têm que ser construídas na prática, na atividade. Bom, vamos continuar e a gente fala do todo. Vai lá, Vitor, agora você, né? A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias e da educação, de que seres humanos transformados são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação mudada, esquece que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos, e que o educador tem ele próprio de ser educado. Ela acaba, por isso, necessariamente, por separar a sociedade em duas partes, uma das quais fica elevada acima da sociedade, por exemplo, em Robert Owen. A coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como praxis revolucionante. Então, assim, muitas coisas nesse parágrafo. Esse, particularmente, é o que eu mais gosto, assim, né? Mas, doutrina materialista pensa que são produtos das circunstâncias. Produto, resultado da circunstância. Qual que é a chave aí? A chave é que, na verdade, as próprias circunstâncias são construídas. A crise, ela é criada, ela é construída. Precisamos esperar o momento da crise para fazer a revolução, e no momento certo da crise teremos as condições. Não. As condições são criadas por nós. Para citar o Walter Benjamin, que é um outro filósofo que nós não vamos ver, marxista, precisamos criar o estado de exceção e não esperar o estado de exceção. Vamos esperar as melhores condições para fazer. Não, precisamos fazer as condições. E aí é o movimento revolucionário e revolucionante. Para avenida, para ônibus, para caminhão, para tudo. Isso é criar o estado de exceção. Isso é criar o estado, a prática revolucionária. Vamos esperar para ver se o dólar aumenta e a classe média alta entra do nosso lado. Não. Vamos criar agora. É sempre o criar, o realizar. O Marx, ele é o filósofo que ele está se distanciando de todos os outros. Para quem já leu o Tese 11, vai saber lá no final por quê, né? Bom, 4. Vou ler então. E aí, quem mais quiser, coloca aí no chat para ler o 5, 6. Feuerbach parte do fato da autoalienação religiosa, da duplicação do mundo no mundo religioso representado e no real. O seu trabalho consiste em resolver o mundo religioso na sua base mundana. Ele perde de vista que depois de completado este trabalho, ainda fica por fazer o principal. É que o fato de esta base mundana se destacar de si própria e se fixar, um reino autônomo, nas nuvens, só se pode explicar precisamente pela autodivisão e pelo contradizer-se a si mesma desta base mundana. É esta mesma, portanto, que tem de ser primeiramente entendida na sua contradição. Aqui já tem a ideia de base e a contradição que a própria base tem. E depois praticamente revolucionada por meio da eliminação da contradição. Portanto, depois de, por exemplo, a família terrena estar descoberta com o segredo da Sagrada Família, é a primeira que tem, então, de ser ela mesma teoricamente criticada e praticamente revolucionada. Bom, aqui tem muitas coisas em cima dessa base, dessa parte aí. Principalmente, ele está usando como base aí o livro do Engels, que é... Esqueci o nome agora, me falhou. A Origem da Família. Fala, Gui. A origem da família, do Estado da propriedade privada. Exatamente. Como a origem da família, do Estado e da propriedade privada é constituída a partir da família, que é o primeiro símbolo. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando que o Feuerbach, ele quer, na verdade, mudar a religião a partir da base. Mas, na verdade, ele esquece que, ao fazer isso, ele acaba reproduzindo o ideal de família. Vitor, isso tem um pouco do que Marx disse sobre a dialética do Hegel estar de cabeça para baixo, né? Perfeito, Vitor. Sempre ali na medida. Exatamente. Então, para o Hegel,
a dialética, ela é ascendente. A gente chega até Deus, a gente sobe. Existe o conceito, existe a negação do conceito, e a partir da negação do conceito a gente supera e sobe. Para o Marx, exatamente ao contrário. Por quê? Porque na superfície existe um todo, aparentemente homogêneo, ou às vezes nem aparentemente ele é homogêneo. Mas esse todo, na verdade, ele é uma superfície. Ele precisa ser aprofundado até encontrar o caroço. Essa é a ideia do caroço, né? Bom, isso para responder a sua pergunta, Vitor, mas a partir do texto aqui. Então, ó, contradizer-se a si mesmo. Contradizer-se a si mesmo. O Marx vai usar muito isso. Então, é um pouco assustador. É sério, gente. É um pouco assustador ainda hoje ter autores, historiadores, filósofos, seja lá quem for, que pensa que Marx não é dialético. Porque em todos os textos dele, ele usa essa palavra contradição. Ele usa a oposição. Está lá em tudo. Então, enfim, o capitalismo é isso. Bom, dúvidas até aqui. Vitor, algum comentário? Não, eu só percebi um pouco do que eu escrevi nesse quarto parágrafo. Muito bom. Então, vai Tem lá. eu vou para a quinta. Ele dá nome aos bois, né? Feuerbach, não contente com o pensamento abstrato, apela ao conhecimento sensível, Aufschauung, né? Mas não toma o mundo sensível como atividade humana sensível prática. Quando ele fala mundo abstrato, ele fala... Quando ele tá trazendo essas palavrinhas, ele tá jogando a galera no campo das ideias, né? Mano, você tá dado no campo das ideias, tio. Você tá... Exatamente, é isso. O pensamento abstrato é a ideia pura, e o pensamento abstrato ele apela pelo conhecimento sensível, ou seja, o que a gente pensa, ele está um pouco junto com Hegel e junto com Kant nas aulas que a gente viu anteriores. Então, assim, tudo o que a gente vê e o que a gente sabe, todas as ideias que nós temos a partir do conhecimento sensível. Olha como isso é a nossa aula de Kant. Quando você sonha lá um sonho maluco, a partir das imagens malucas que você sonha a partir de coisas reais, que você viu, que você já viu, já tocou, já sentiu, já sabe como é. Então, a partir do conhecimento sensível. Mas aí, qual que é o cajado divisor de águas de Marx? O mundo sensível é uma atividade sensível e prática. Então, se você anda na cidade e a cidade é suja e fedida, isso é por causa da atividade humana, que polui. E não só humana, mas da estrutura, do capitalismo, do Estado, das empresas. Então, nossa, que bosta que é viver na cidade. Nossa, a cidade foi construída. Existem cidades que são limpas. Existem cidades com um rio que é limpo. Então, é uma atividade, é um fazer. As coisas, as coisas que nos foram dadas, que nos foram herdadas, elas foram dadas, herdadas a partir de uma atividade humana, de um fazer. Então, tudo que a gente vê, tudo o que a gente vê aí na sua casa, no lugar onde você está, tudo o que você vê foi produto do trabalho humano. Tudo. E mais, não só produto do trabalho humano, tudo passou por uma fábrica. Tudo. Não tem nada aí, talvez alguém tenha alguma coisa artesanal que fez, mas é exceção. Todos os livros, todos os objetos, tudo é trabalhado. Quem é Daniela? Quem era a Daniela Convite aqui? Mas eu ia fazer uma pergunta. Que nem a gente teve uma aula de geografia interessante, alguns conceitos sobre cidade, urbanização. E até a negação, o não fazer de algum trabalho gera um efeito. E o não fazer é muito louco, né? Porque o não fazer gera um efeito. E justamente o efeito que os filósofos aí... Na verdade, essa coisa do mundo
do mundo sensível, né? Essa coisa do mundo que você consegue, se você de alguma forma sentiu, é impossível de compreender todas as sensibilidades do mundo. Não sei se tem como compreender tudo que pode interagir, né? Como um tabuleiro de xadrez, de uns 10 primeiras jogadas tem 1 trilhão de possibilidades, é um negócio absurdo. Mas também não tentar entender é viver no mundo das ideias. Exatamente, exatamente. Então, essa limitação do nosso aparelho cognitivo, para lembrar do Kant, né? Então, é só a gente lembrar que cachorros e gatos escutam em frequências sonoras muito maiores do que a nossa. Então, o aparelho cognitivo deles se foram desenvolvidos para escutar esses tipos de som. Então, quanto às cores, né? Sempre bom lembrar lá do exemplo do Kant, é para nossa própria percepção do tempo, né? Limitar. E quando as coisas elas podem ser muito maiores. Mas o que o Marx está falando aqui? Ele está falando que todas essas coisas que são nos dadas por meio da sensibilidade, elas são produto do trabalho humano. Da atividade, da prática. A gente vai chegar no trabalho, mas por enquanto aqui ainda é atividade, mas é um trabalho, é tudo do trabalho. Não, tranquilo. Na primeira vez estava um barulho, mas agora não deu problema não. 6. Vou ler então. Se alguém quiser entrar na fila, fica à vontade. Feuerbach resolve a essência religiosa na essência humana, mas a essência humana não é uma abstração inerente a cada indivíduo. Na sua realidade, ela é um conjunto de relações sociais. Feuerbach não entra na crítica dessa essência real, é por isso obrigado, a abstrair do processo histórico e fixar o sentimento religioso por si e a pressupor um indivíduo abstratamente, isoladamente, humano. Nele, por isso, a essência humana só pode ser tomada como espécie, como generalidade interior, muda que liga apenas naturalmente os muitos indivíduos. Basicamente é assim, ó. O ser humano é mau. Ixi, o ser humano deu errado. Nossa, o ser humano deu errado? 7 bilhões de pessoas no mundo, Jesus Cristo, Buda, milhares de líderes religiosos bons, milhares de líderes religiosos maus, milhares de experiências, e a pessoa resume tudo ao ser humano deu errado. Ó o fixar aí, ó. Ó o ser humano enquanto espécie, ó a redução total. Milhares de cores, milhares de religiões, milhares de pensamentos, o ser humano deu errado. 5.000 anos de história de indígenas na Amazônia que nós não sabemos, nós estamos em processo de descoberta, o ser humano deu errado. Entendeu a redução? É isso que o Marx está falando, é o fixar. E outra, processo histórico. Processo? Não. Processo histórico. Processo histórico, trabalho, construção, vida, transformação. Só para pensar nos grandes modelos históricos, Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Contemporânea, já são 4 períodos que o ser humano se relacionava, tinha relações sociais completamente diferentes uns dos outros. E que era completamente diferente. Pode ser aqui no Brasil, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Então, cuidado, ó, Marx já está criticando aí, você fixa o sentimento religioso por si. Está fixado. Ele não é fixo. Cada pessoa, se a religião é o religar, e cada pessoa se religa de uma forma. Normal, nada mais normal. Cada um se sente bem de uma forma. Um se sente bem na sinagoga, outro se sente bem na igreja católica, outros na igreja evangélica, outros no budismo, outros em casa, outros no alto da montanha. É isso, não é fixo, não é... Então, cuidado com essas generalidades. A generalidade não faz parte do Marx. O Marx, se tem uma coisa que ele não é generalista. Pelo contrário, ele passa do simples, do mais simples, para o mais complexo. E aí, se ele vai generalizar lá no complexo, é porque ele partiu do simples. Ele está se relacionando com tudo. Ele está passando por tudo, por todas as particularidades. Uma coisa quase que eu esqueço. Então, cuidado com Marx da estrutura. Eu falei da base, né, da superestrutura, mas principalmente
da estrutura. Nas correntes humanas aí, quando vocês entrarem na filosofia, na história, nas ciências sociais, na antropologia, vocês vão entender do estruturalismo, que é aquela corrente filosófica lá, tudo mais. Marx, gente, não é um estruturalista. Ele pensa a estrutura, mas cuidado, ele não é. Por que ele não é um estruturalista? Porque ele não está colocando tudo dentro de um mesmo guarda-chuva. Ele não está generalizando tudo. Não está falando que o capitalismo é tudo. Ele está falando que nas sociedades onde reina o modo de produção capitalista. Aonde reina? Aonde não reina, não é aqui o objeto da investigação. Ele fala no prefácio isso, né? No capítulo 1, na verdade. Ele fala, mas isso não é objeto de investigação, ele está falando do capitalismo. E aí tem gente que não. Marx ignora os indígenas. Não, no fim da vida dele ele estava lendo só antropologia. Ele lia física e antropologia. Então não, ele está falando das sociedades capitalistas que ele vê. Ele está morando na Inglaterra. Bom, vamos continuar, senão a gente não termina. Alguém quer ler o 7? Exatamente. Nem tinha visto aqui, Gui. Eu prefiro cachorro do que gente. Exatamente. Que gente que você tá falando, mano? Você tá falando gente lá da presidência, beleza, você tá certo. Agora você tá falando gente indígenas, pelo amor de Deus. Olha o conhecimento ancestral que a gente pode aprender. Eu mesmo, eu não fiz nada de mal pra você que você não prefere. Exatamente. O que eu fiz pra você, né? Verdade. Bom, 7. Feuerbach não vê por isso que o próprio sentimento religioso é um produto social e que o indivíduo abstrato que analisa pertence na realidade a uma determinada forma de sociedade. Esse sentimento religioso, cada forma de sociedade vai ter um sentimento diferente. Então não é único, não é generalizado, não é o mesmo para todos. A vida social é essencialmente prática. A gente faz as coisas. Todos os mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional na praxis humana e no compreender dessa praxis. Praxis, atividade humana. Vou ter que escrever aqui. Praxis é a atividade humana. O que é a praxis do Marco? É atividade, é o fazer, é a prática. Praxis de prática. 9. O máximo que o materialismo contemplativo consegue, isto é, o materialismo que não compreende o mundo sensível como atividade prática, é a visão dos indivíduos isolados na sociedade civil. Então é isso, é gente, é a esquerda, né? É a direita, a igreja é má. Que igreja você está falando, meu senhor? A sinagoga judaica? Ou você está falando a igreja é corrupta? Que igreja? Sua igreja de bairro? Né? É essas ideias assim, ó. A esquerda, eu fico louco quando eu vejo um debate de gente de esquerda e a pessoa fala, a esquerda precisa fazer a autocrítica. Que esquerda você está falando? Você está falando do PT? Você está falando do PSOL, do PSTU, do Movimento Revolucionário de Rua, da UNE? De quem que você está falando? Que esquerda? Sabe? Conceitos generalistas que abarcam um guarda-chuva de coisas e que, na verdade, você não está dizendo nada. A direita... Nossa, a direita ela é absurda. Que direita? Hoje a direita é rachada entre os bolsonaristas e o MBL. E o PSDB, que é outra coisa. Que direita? É isso que Marx está criticando. Dez. O ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade civil. O ponto de vista do novo, esse antigo é o Feuerbach. O novo é ele, é o Marx. Do novo, a sociedade humana. E a humanidade socializada. Olha como ele está usando a palavra. Humanidade socializada. Não é por acaso isso. Por que não é a sociedade civil? Porque o Feuerbach parte da ideia do direito de Hegel. Da filosofia do direito de Hegel. Então, tudo se resume à lei. Vamos criar leis para combater o racismo. Precisamos, no mundo que a gente vive, precisamos. Mas o que o Marx está falando aqui é não.
a gente vai transformar a humanidade socializada e automaticamente o racismo vai... Porque a humanidade é socializada, ela é igual para todos. Então o caminho não é pelo direito. Tudo bem, no mundo de hoje é até um pouco absurdo a gente pensar, né? No momento que a gente perde direitos, que a gente perde leis, que a gente perde por reforma trabalhista, a gente infelizmente tem que brigar pelas instituições e pelas leis. Mas o que o Marx está falando aqui é que não. É que a gente tem que partir para a radicalização total. E se a gente ficar brigando por direito, aí às vezes eles concedem, às vezes não. Aí a gente faz, em 2013, um movimento revolucionário gigantesco no Brasil, aí a gente barra a passagem e aí para. E aí 2 anos depois aumenta a passagem de novo. Entende? Então não é pelo micro, não é pelo direito, não, a gente não quer isso, a gente quer a transformação total da humanidade socializada. Então, por isso que a gente encerra no 11, né? Então, os filósofos, até hoje, todos eles, tudo que a gente viu até aqui, desde os pré-socráticos, que estavam tentando descobrir lá como que o mundo foi criado a partir da natureza, depois Sócrates, que chegou na reflexão, né? Todos eles, até o Kant e o Hegel, eles estão interpretando o mundo, vendo o mundo e interpretando ele. O mundo é isso, o mundo é aquilo, a gente está na caverna, a gente não entende todas as possibilidades sensoriais que o mundo nos dá. E para o Marx, dane-se tudo isso. A gente precisa transformar ele, a gente precisa humanizar ou socializar a humanidade. Ou transformar a humanidade em socializada. E aí por isso que ele está usando essa palavra socializada. Ela é pontual aí. Aí é o socialismo de verdade, é o que a gente já sabe. O que é o socialismo? Preciso falar isso. Primeiro, os comunistas, né? Gente, a gente nunca viveu um comunismo, né? Sempre bom lembrar, nunca vivemos nem União Soviética, nem Cuba, nem nada. Por quê? Porque comunismo é o que é comum a todos. E se é comum a todos, não existe elite burocrática. Comunismo, comum a todos, tudo é comum, tudo é todos. Se é isso, não existe elite burocrática. Não existe diretor-geral, não existe chanceler, não existe nada disso. Todos somos iguais e nós decidimos coletivamente. Então a gente não viu o comunismo, não existe. O que a gente tem são as experiências socialistas. E o que é o socialismo para o Marx? O socialismo é nada mais, nada menos do que a coletivização dos meios de produção. O que significa dizer isso? Não, a gente não vai perder a nossa casa na praia, o nosso Celta, até o nosso Golf, até o nosso Audi. Não, a gente não vai perder essas coisas. Pelo contrário, nós vamos tomar posse da fábrica de Audi, das fábricas. E a partir das fábricas nós vamos criar objetos para todos nós. Isso é ser o coletivo. A gente não vai perder. Ah, meu pai tem uma fabriquinha lá de papel. Mas seu pai não vai perder a fabriquinha. Essa fabriquinha que é dele vai ser coletivizada. O que vai ser que se aquela fabriquinha de papel é do seu pai, agora todos vão receber igualmente. Seu pai não vai receber mais por isso. E aí, qual que é a consequência da coletivização? É a extinção de alguns trabalhos, gente. Não tem que ter faxineiro, não tem que ter lixeiro. Tem que todo mundo cuidar do nosso lixo. Todo mundo ser responsável por isso. Só existe todos esses trabalhos na nossa vida porque existe o capitalismo. Porque a gente precisa se especializar. No mundo socialista, a gente vai cuidar de tudo. A gente vai fazer tudo. A gente vai pescar durante o dia, estudar durante a tarde, sei lá, fazer arte durante a noite. Sem se tornar artista, sem se tornar pescador e sem se tornar, sei lá, qualquer outra coisa, acadêmico. Então, consequência do nosso mundo capitalista, que a gente vai ver com calma depois, é a nossa transformação em coisa. Hoje nós somos coisas. Eu sou professor, ele é um marceneiro,
né? São os trabalhadores. Você não é o que você é o que você faz. Você é a sua atividade. Quando você conhece alguma pessoa, principalmente em São Paulo, nos outros locais, viu, galera do Nordeste que está aqui presente, nos outros locais não é assim. Eu sei, eu já fui para outros estados, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, eu sei que não é assim. Mas aqui em São Paulo, quando você conversa com alguma pessoa, depois de 5 palavras trocadas, o que você faz? Você trabalha com o quê? E a partir do que você falar, se você falar que você é um lixeiro, um gari, e se você falar que você é um médico, a relação social que você vai estabelecer com a pessoa, ela vai ser alterada na hora. E isso é o capitalismo. No mundo socialista não existe isso. Todos somos tudo que nós podemos ser. A nossa infinidade de possibilidades, de experiências, de esporte, de academia, de tudo. Sem precisar se tornar uma coisa. Acho que é isso. Eu não vou me estender muito, senão eu fico falando muito. Vocês. Uma explicação fantástica, mano. Parece. Foi muito bom, foi muito pontual essa sua fala, né, de um sonho. Tem gente que fala que isso é utópico, né? Marx se revira no túmulo toda vez que a gente fala que isso é utópico, porque o utópico é o não lugar, né? O utópico é o lugar que não existe. É isso, é um sonho. Para o Marx, Emília, a gente vai tentar ver na aula que vem. Esse socialismo que ele está falando, ele já existe na prática do capitalismo. Ele já está embutido dentro das contradições do capitalismo. Então, um belo exemplo, a internet. Quais foram as revoluções que a internet trouxe na indústria fonográfica da música, na indústria de jogos, na indústria de livros, nas locadoras? As locadoras simplesmente desapareceram por causa da democratização do acesso à internet. Então, de certa maneira, tudo bem, a internet hoje, com esse processo dos streaming, né, ela está se capitalizando. Mas na origem da internet, ela socializou as informações, socializou os meios culturais, as músicas, os livros, tudo mais. Pensa que antes a gente tinha que ir na biblioteca encontrar os livros raros, e hoje a gente entra em site russo e a gente encontra qualquer livro que você quiser do mundo. Você quer pegar um livro coreano que foi publicado na China. Você procura e você acha. Libidgen, clássico, né, Gui? Clássico aí, ó. Libidgen, para quem quiser achar um livro em PDF, vai ter lá. Em qualquer língua que você quiser. O que é isso, Emily? Se não um socialismo, né? Tudo bem, virtual. Né? Virtual, ainda não é na prática, é na ideia da representação, né? Exatamente, Vitor, exatamente, mas é exatamente isso. É você ter o acesso às coisas. Gente, francamente, sinto muito. Você acha que o Caetano Veloso vai deixar de ganhar dinheiro porque a gente baixou o CD dele e a gente não está ouvindo no Spotify? Sinto muito, Caetano Veloso. Você está ganhando dinheiro fazendo qualquer coisa. E eu só quero ouvir a sua música. E sinto muito, eu não tenho a assinatura do Spotify, eu vou baixar. E pronto, socializou o conteúdo. Exatamente isso. E é exatamente isso. O direito que você tem sobre o seu produto, a sua música, a sua arte, é uma propriedade privada. Eu entendo que muitos artistas menores, que não são Caetano Veloso, dependem disso para viver. Mas ó a contradição do capitalismo aí. Então o que o Marx vai falar, Emily? É um sonho, mas esse sonho, ele é real, ele existe. Ele tá ali, sabe, nas bordas ali, ele tá aparecendo. É que a gente não explora ele. E o capitalismo, assim que percebe, ele toma conta. Assim que as grandes indústrias perceberam o potencial destrutivo da internet, eles começaram a criar na internet. Por favor. Nessa fala que você tinha falado sobre a gente poder ser tudo, né, o que a gente quiser, assim, eu lembrei quando eu era criança eu queria ser muita coisa, né, e às vezes se a gente falar, tipo agora, por exemplo, somos adultos, a gente fala, tipo, eu queria ser astronauta, eu queria ser, sei lá, um ninja, as pessoas vão olhar, tipo, mas não tem como você ser tudo isso, sabe? Só que olhando para esse lado também do socialismo e dessa contradição, digamos, utópica, não é uma coisa impossível, né? É uma coisa totalmente possível.
Exatamente, exatamente isso. Sempre bom lembrar do Yuri Gagarin da União Soviética. Fizemos a crítica à União Soviética, mas bom lembrar. O Yuri Gagarin, que foi o astronauta lá, era um trabalhador, um operário. Era um operário e virou astronauta. E foi o primeiro homem a ir para a Lua. De um trabalhador. Na sociedade capitalista, não, né? Precisa da especialização e precisa ir para a NASA. Perfeito. Então é nesse sentido, a gente pode fazer o que a gente quiser. Quando eu falei que queria ser professor, muita gente, até da minha família, deu risada. Vai passar fome. Meu Deus, é uma profissão como qualquer outra. Tudo bem, não vou ganhar tanto quanto outras pessoas, mas, ué, normal. Então é isso. Dúvidas, perguntas? Lembra, acho que a gente estava nas 2 aulas atrás, tinha uma questão que eu acho que eu trouxe por conta do xadrez. E o xadrez virou uma interpretação muito técnica, a primazia da técnica, a técnica chega como a verdade, né? Na análise do mundo, né? Tipo, qual é a melhor forma de fazer isso? Qual é a melhor forma de pescar? Qual é a melhor forma de... Enfim. E eu não sei, porque, de certa maneira, o que a gente entende como técnica talvez não seja nem a melhor forma de fazer as coisas. Perfeito. E tá tudo dado, assim, como se fosse uma força da natureza. Não, a gente chegou nesse ponto aqui, e é isso, e não dá aqueles 2 passos para trás para entender tudo aquilo, né? Tipo, a primeira coisa que eu pensei no xadrez foi, mano, na moral, todo mundo já estudou isso aqui, e se eu mudar as peças de lugar? E se eu fizer Aí eu vi que já tinha gente que tinha feito isso. Eu falei, mano, é isso, tio. O mundo tem várias possibilidades, mano. As coisas não estão dadas, né? Como forças, né, naturais. Exatamente. Nossa, exatamente. Para pegar isso que você falou, me lembrou uma coisa muito importante. Hoje, o capitalismo vende o futuro destruído para a gente. O capitalismo vende os zumbis, vende a destruição, vende a poluição, e isso está presente desde a década de 70 e 80. O futuro foi destruído. Só que o futuro, ele não existe. O futuro é uma construção nossa. Então, assim, se a gente fazer a revolução hipoteticamente hoje, sei lá, amanhã, e a gente destrói todas as indústrias, o mundo não vai ser destruído. Mas, ao mesmo tempo, o que o capitalismo vende? Essa inexorabilidade, de novo, da história, Gui. O futuro vai ser destruído, a humanidade deu errado, só tem vírus, é só poluição, é só um absurdo, né? Mas não, o amanhã ele não existe. Ele está sendo nos dado como destruição, para a gente aceitar as coisas, né, e falar, não tem mais o que fazer. Mas o futuro, ele não existe. O futuro é o amanhã. O futuro é daqui 2 minutos. Ele não existe. Ele é uma construção. Então, se por acaso acontecer uma revolução, eu sei que é muito difícil, mas se acontecer do dia para a noite, esse futuro destruído, ele cai na hora. Ele desaparece. A alienação é tão braba que eles conseguem vender as próprias consequências do capitalismo como um entretenimento. Perfeito, Vitor. Exatamente. Exatamente. E a gente vê o Walking Dead, né, e vê jogos de zumbi, Resident Evil, eu gosto, eu jogo. Mas a gente vê isso e sente prazer e gosta. Eu não vi esse Round 6, eu preciso ver. Tô no primeiro episódio. Esse eu não conheço, esse meme, Vitor. Se quiser ilustrar pra gente. Tipo, tem 2 aviões soltando mísseis, lançando mísseis em algum lugar. Um é um avião dos republicanos e não tem escrito nada, só os mísseis caindo. Já o avião dos democratas, ele tem várias logos que dão apoio às minorias, como Yes Can, ou Black Lives Matter, Gay Pride, essas coisas. Mas na prática, continuam sendo aviões lançando mísseis. O imperialismo continua. Os Estados Unidos continuam sendo o câncer do planeta. Exatamente. Mas aí o Felipão vai ter que concordar comigo que o Lenin traz uma contribuição fantástica ao marxismo. Não, inquestionável. O Lenin é inquestionável. O Lenin é incrível. Não, a revolução, eu sou adepto da revolução.
A minha crítica, e aí a crítica, né, da Rosa Luxemburgo, mulheres aí, né, por favor, resgatem essa mulher incrível, incrível. A Rosa é uma das maiores eruditas da Revolução. Ela ali, na hora que estava da Revolução, começou a fazer a crítica do que ia acontecer. Mas o Lenin pegar e fazer tudo o que ele fez, ele é uma das pessoas mais importantes da história, definitivamente. Ele é incrível. Né? Inquestionável. Assim. Muito bom. Louco isso. E a própria Acho experiência soviética. Mas fala aí, Gui, desculpa. Não, que é isso. Porque, de certa forma, se jogar no mundo, né, e essa limitação da própria capacidade cognitiva, ela joga você no campo da prática, mano. Por isso que eu sou muito fã de anarquistas. Mas os caras se mexem, tio. Os caras, mano, eles estão em todos os lugares, eles fazem. Tipo, dá umas cabeçadas, com certeza tá cabeçada. MPL tá aí pra mostrar. Mas dá umas cabeçadas feias. Mas, mano, vai batendo cabeça e vai chegar em algum lugar, entendeu? E eu acho que isso é muito louco, cara. Eu acho que sobre o imperialismo e aí essa continuação do capitalismo, acho que essa é a contribuição, uma das mais vistosas. E sobre a própria Rússia, né? Talvez o Lenin, o maior sociólogo russo da história. O Gui citou aí imperialismo como continuação do capitalismo, perfeito. E eu vou citar outro, o Que Fazer. Tem o Que Fazer dele também, Vitor. Fantástico. Sempre bom lembrar, o Lenin, quando ele foi exilado, ele leu o Hegel, A Ciência da Lógica. Então, falam que ele fez 2 marcos incríveis. O primeiro é ler A Ciência da Lógica inteiro, né? Que já é um marco incrível, um dos livros mais difíceis da filosofia. E segundo, que falam que ele só conseguiu fazer a revolução a partir da lógica de Hegel ali, de entender as contradições e aplicar as contradições ali na sociedade russa. Cadê isso aí? Né? Só leitura. É isso, vocês têm aula agora às 8h15, né? Eu não quero tomar mais tempo de vocês, roubar a aula do próximo professor. A gente continua esse debate da hora de Marx na aula que vem. A aula que vem é o Capital. Professor, é muito difícil. Não, a gente vai ler. Chega disso, não é difícil. A gente vai deixar a coisa simples pra gente. É o máximo que der. É isso aí. Falou, mano. Da hora. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Emily. Obrigado, Vitor. Obrigado, Gui. Obrigado, Ana. Até a próxima. Obrigado, Nicole. Até. Boa noite.